Bom dia, prazer ter vocês aqui no nosso segundo dia de debate. O objetivo desse painel Crianças e Pré-Adolescentes de 6 a 12 anos é apresentar e discutir os efeitos da Covid-19 nessa faixa etária. Na educação, vamos discutir o atraso na alfabetização, perdas relativas à descontinuidade dos estudos, desigualdade de aprendizado entre diferentes níveis socioeconômicos. Na saúde e proteção social, vamos discutir os efeitos da pandemia sobre a saúde mental dos alunos e professores, sociabilidade, entre outros. E, além disso, a gente pretende também discutir como integrar a escola com o SUS e SUAS, a fim de enfrentar os problemas pertinentes a essa faixa etária. Aqui comigo eu vou ter o Cláudio Moura Castro, o Paulo Bonilha, o Renan Sargiani e o Frederico Amâncio. Para começar, cada participante terá um tempo de fala inicial de 15 minutos, depois a gente vai ter tempo suficiente para um debate, aí com um tempo total de 25 minutos. E para começar as falas, eu convido o Cláudio Moura Castro. O Cláudio tem um currículo gigantesco, né, Cláudio? É formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado pela Universidade de Yale e doutorado pela Universidade de Vanderbilt. Ele foi diretor-geral da CAP, secretário executivo lá no IPEA, atuou como chefe de divisão de políticas de formação da OIT em Genebra, é economista sênior do Banco Mundial, enfim, atualmente é consultor do Eduqualis e autor de 50 livros e de mais de 300 artigos científicos. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Muito bom estar aqui. Muito bom conversar sobre esses assuntos que, no fundo, são os assuntos que maltratam a gente ano após ano. O que eu vou fazer? Eu vou falar inicialmente 2 proposições, depois entrar um pouco no mérito do que está acontecendo na educação e, em seguida, entro no Covid com as coisas boas e as coisas ruins que ele provocou. 2 primeiras proposições. 1, nossa educação é ruim. Ela cresceu quantitativamente. O Brasil fez bonito na segunda metade do século XX em tirar o atraso com relação até aos países mais medíocres da América Latina. Mas a qualidade ficou para trás. Então, o PISA mostra que um brasileiro se forma no ensino médio com a mesma capacidade de usar conhecimentos que o europeu, com 3 anos a menos de escolaridade. Tem 50 países ou mais na frente do Brasil no PISA. Eu falo só no PISA porque PISA é representativo. Agora, vamos entender. A educação brasileira, que é ruim, ela não está piorando. Pelo contrário, exceto pelo Covid, ela, nos últimos anos, começou a melhorar. Eu preciso entender esse quadro geral. A segunda proposição, para o desenvolvimento econômico e de qualidade da vida hoje, tem 2 soluções. Ou tem petróleo, ou tem que ter educação boa. Como nós não temos petróleo, ou temos uma titiquinha, temos que ter educação boa e nós não temos. Antes nós crescemos muito com uma educação meio vira-lata. Com os processos produtivos que hoje entram em cena, ou já entraram há muito tempo, isso não é mais possível. Então, essas são as 2 proposições gerais. Uma terceira proposição, meio metodológica, é que o grande mérito do que eu vou dizer é a sua falta de originalidade. Se eu estivesse falando coisas originais sobre um tema tão importante, ou eu estava perdido, ou estavam todos perdidos. Então, na verdade, existe um grande consenso. Os educadores mais maduros, aqueles que vêm observando serenamente a educação, têm um diagnóstico muito parecido com o que está acontecendo na educação. Então, o que eu vou dizer discrepa da minha maneira, nos detalhes, mas não é nada diferente. Então, a pergunta, por que a educação é ruim? Quer dizer, o que aconteceu em geral? O primeiro problema não é o que nós estamos fazendo errado. O primeiro problema
é o que nós não fizemos durante 4 séculos. Quer dizer, a educação brasileira se atrasou desde sempre. Só na segunda metade do século XX que começou a dar uns passinhos, a tropeçar, etc. Então, nós temos 4 séculos de atraso e não temos, em boa medida, bons modelos. Então, a culpa não é do que nós fazemos errado, a culpa é do que nós não fizemos. E o grande avanço foi na segunda metade do século XX. Um avanço às correrias, e toda vez que corre, tropeça, levanta, tropeça, levanta. E o que nós vemos hoje é isso, uma tentativa de melhorar a educação. Eu agora vou entrar, digamos, nos problemas clássicos da educação, mas esse não é o foco do que eu quero falar. E vocês vão entender por quê. Então, cada um desses assuntinhos, ele justificaria um livro, ou vários livros, ou uma estante de livros, mas eu vou apenas mencionar. Primeiro deles, a política educativa pela Constituição é papel do MEC. Só que o MEC não tem escolas e o MEC não tem poder em mandar no município e no estado. Então, como é que você vai fazer? E não tem um orçamento suficiente para direcionar isso através do dinheiro e também não sabe fazer direito isso. Então, como é que o MEC pode coordenar a educação se ele não manda? Segundo, a formação dos professores é trágica. Isso é um assunto que a gente pode discutir eternamente, mas é muito ruim, muito ruim. Terceiro, o magistério não atrai talentos, não é? Depois, o marco regulatório não premia quem faz direito e não puxa a orelha de quem faz mal feito. Quer dizer, tudo errado. E ele é extremamente leniente com qualquer descumprimento, como ausência, etc, etc. Se a Birosca da Esquina ou a Vale fossem administradas como uma escola, faliam em menos de um ano. Ou seja, a gestão é catastrófica. Não pelas pessoas, mas pela a regra do jogo, a concepção, é tudo muito velho. Depois, metade dos diretores são filhotes de algum político e a outra metade é filhote de um processo de escolha, de eleição interna que politiza tudo, que bota partido dentro da escola. Eu não sei qual é o mais trágico. Eu acho que esse segundo é pior. Algumas pessoas dizem que a nossa aula é igualzinha à aula do século XIX. Não. A nossa aula é igualzinha à aula da Idade Média tardia, quando inventaram essa sala de aula que nós temos aqui. Então, é a mesma coisa, só que tinha tabletezinho, agora tem livro, agora voltou a ter tablete, né? Mas, no fundo, a pedagogia avançou e a aula não usa nada disso. Os currículos são vagos, são ambiciosos, são ininteligíveis, quer dizer, ajudam um pouco. Agora está melhorando. E a escola, depois do regime militar, se ausentou do desenvolvimento de valores e do desenvolvimento socioemocional, que são aquelas características que favorecem o desempenho, favorecem a cidadania, etc. Então, essa é uma pequena coleção, mas que eu acho que é bastante consensual. Saíram perguntando às pessoas que conhecem a educação, vão chegar numa coisa muito parecida. Agora, deixa eu fazer uma pequena metáfora. Se todo dia que eu saio de casa tem um buraco na estrada que meu carro cai, eu posso fazer um grande estudo sobre buraco na estrada e eu posso fazer uma pesquisa sobre como que conserta buraco na estrada. Mas, no fundo, isso não adianta nada. A pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: por que a prefeitura não conserta o buraco? Essa é a real pergunta. Ou seja, transcrevendo a metáfora, por que a nossa educação não melhora? Há uma teoria de que falta dinheiro. Não é verdade. Tem países muito mais pobres que têm uma educação melhor que a nossa. As diferenças de desempenho não têm nenhuma associação ao tanto de dinheiro. As tentativas de botar dinheiro, o médio triplicou
em 10 anos per capita e não melhorou nada. Continuou estacionado no SAEB. Então, não é. Depois, nós não temos capacidade. Como? O Brasil tem dúzias de doutorados de primeiro mundo. Como é que ele não sabe fazer uma escola primária? Isso não tem sentido. Então, onde é que está a resposta de por que a nossa educação é ruim? Ela está aí, ela é conhecida. Eu acho que ela não é valorizada. E a razão principal é a sociedade brasileira está contente com a educação que tem, está satisfeita. As pesquisas mostraram 70% ou mais dos pais acham que a escola é boa. Quer dizer, estão contentes. Como é que você vai ter poder político para mexer numa escola se todo mundo acha que é boa? Então, esse é o grande problema. E para melhorar a escola, tem que fazer maldade. Então, vamos passar agora, entendido isso, vamos falar de Covid. O Covid tem um lado bom e o Covid tem um lado ruim. O lado ruim é que toda vez, quanto pior for uma escola, quanto mais incompetente for uma escola no processo de ensinar, mais os pobres são prejudicados, porque os ricos compensam. O filho do menino rico, o filho do menino, mas eu estou botando os extremos, mas no meio funciona igualzinho. Quer dizer, o filho de uma família mais educada, quando a escola é ruim, a família compensa. E o que aconteceu? Nós tínhamos uma escola medíocre que adotou uma metodologia remota que ela não sabe operar, que ela não aprendeu a usar. O resultado é que não precisa fazer grandes teorias, grandes perseguições, grandes conspirações. Simplesmente, a escola adotou um método que ela não sabe usar. E não aprendeu a usar, não teve tempo para aprender a usar. Então, a distância entre os pobres e os ricos inevitavelmente aumentou. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo, aconteceu no Brasil, e aconteceu no Brasil de uma forma dramática. Os números reais sobre o quanto que a escola perdeu com Covid ainda não são tão claros assim. Eu acho que isso é uma discussão metodológica. Daqui a pouco vem os números, mas, por enquanto, a gente sabe que perdeu, tem uma ideia, não sabe quanto. O que aconteceu? Esse é o lado ruim. Né? Agora, vamos falar do lado bom. Em teoria das organizações, existe um conceito que às vezes é chamado de defreezing, quer dizer, descongelar. As organizações têm mecanismos que as protegem, senão qualquer um vinha e tomava e desarrumava. Então, toda organização tem um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa existe para o bem e para o mal. Quer dizer, impede agressões nocivas, mas quando precisa mudar, esse mecanismo de defesa protege o ruim. Ele impede que os consertos, as revisões, as rearrumações sejam feitas. Isso é verdade para qualquer instituição, seja a igreja, a gente está vendo agora no Vaticano, seja o Congresso Nacional, qualquer organização tem mecanismo de defesa. E é muito difícil mudar, ou tende a ser muito difícil mudar. Quando que muda? Uma das situações que leva à mudança é quando há um terremoto, real ou virtual. Não é? Quer dizer, no real, a cidade de Lisboa foi totalmente reconstruída de uma forma muito mais moderna com o terremoto de 1760, por aí. O virtual, uma crise, uma brigalhada, alguma coisa como o Covid. Então, o que o Covid fez? O Covid afrouxou as defesas do sistema educacional, permitindo que mudanças sejam introduzidas. Eu dou 2 exemplos simples. No fim de 2019, esse exemplo não é da educação,
a Associação Médica, o Conselho de Medicina, passou uma diretriz que não podia haver telemedicina. Pouco depois veio o Covid, tiveram que mudar. O Conselho Nacional de Educação tinha uma diretriz dizendo que não podia ter ensino à distância no básico. Pouco depois teve que mudar. Então, o que é isso? Isso é o defreezing, as coisas começam a ser possíveis diante de uma crise. E isso aconteceu com o Covid. Quer dizer, o Covid trouxe várias inovações interessantes, trouxe várias possibilidades interessantes. Veja só o seguinte: desde 1950 para 60, que tem um bando de gente tentando botar computador na escola. Resultado, fracasso total. Com 2 semanas, um bichinho desse tamanhozinho botou computador em todas as escolas, toda a sala de aula. Não é um negócio fantástico? Bichinho incompetente. Ele conseguiu fazer com que não se conseguiu em 50 anos de tentativa. Então, olha o exemplo do defreezing. As coisas se tornaram possíveis, quer dizer, a tecnologia se tornou obrigatória. Bom, agora, então, eu queria falar de um aspecto muito interessante. O Covid, ele não usou o ensino à distância tradicional, que no ensino superior brasileiro dá rigorosamente o mesmo resultado que o presencial. Isso é um assunto em si, eu não tenho tempo. Mas ele usou o ensino remoto, que é uma mímica da escola. Então, esse ensino remoto exagerou as falhas, as fraquezas da escola. Quer dizer, a aula chata, que o menino tinha que assistir à força, agora o menino não assiste mais a aula chata, ele desliga a câmera. Então, você tem uma série de providências que foram tomadas que fazem com que o ensino remoto seja uma caricatura do ensino presencial, então torna mais visíveis as falhas do presencial. As melhores escolas descobriram que fazer projeto é muito melhor do que ouvir o professor. Então, você tem casos de escolas que ficaram melhores no ensino à distância. Isso, na volta, no refluxo para o presencial, pode ter uma consequência. Cláudio, seu tempo já foi. Foi, tá bom. Então, a gente pode continuar discutindo depois. Então, há uma série de medidas que se tornaram possíveis com o Covid, quer dizer, e principalmente mostrou como é que a escola presencial é ruim, porque porque o remoto exagera as fraquezas da escola. Eu fico por aqui. Muito obrigada, Cláudio. Agora, para a gente falar um pouquinho da saúde, o impacto na saúde da pandemia, eu apresento a vocês o Paulo Bonilha. O Paulo é médico pediatra e de saúde pública da Prefeitura de Campinas e da Unicamp, foi secretário municipal de saúde de Hortolândia, coordenador de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde por quase 5 anos. Ele é mestre em saúde da criança e adolescente pela Unicamp, especialista em saúde pública, com formação também em Harvard. Enfim, é vasto também o currículo do Paulo. Paulo, bom dia, prazer ter você aqui. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os colegas de painel. É um grande prazer, né, estar aqui com vocês, agradecendo ao Banco Mundial, a todas as instituições que estão à frente dessa organização, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. E, sem maiores delongas, eu queria passar a apresentação, vou pedir licença para apresentar uns slides. Bom, primeiro, para situar, né, do lugar onde eu estou, né, eu já coordenei a saúde da criança do Ministério, já estive em várias posições do ponto de vista aí
da militância do SUS, né, da construção do nosso SUS e das políticas públicas em geral, né, como vai ficar claro na minha apresentação, mas nesse momento eu estou como pediatra, médico de saúde pública, aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas e no Departamento de Saúde Coletiva aqui da Unicamp. Eu gosto muito dessa frase, que o colega Daniel Becker sempre gosta de apresentar também, que seria uma frase do Mandela, né, que o verdadeiro caráter de uma sociedade é revelado pela forma com que trata suas crianças. Essa foto também é dele e ela fala por si só, né? A situação que a infância vive em nosso país, né? País campeão de desigualdade, onde as políticas públicas tentam aliviar, mitigar essa situação. Em maio do ano passado, né, 2 meses de pandemia, o Unicef alertava o mundo sobre os impactos que aquela suspensão, né, que a gente viveu, né, dos serviços de saúde para crianças e gestantes, os impactos que isso poderia provocar para essas crianças e gestantes. Passado um ano, infelizmente, a previsão do Unicef se concretizou, né? Então, nesse balanço que o Unicef faz de março deste ano, mostra, né, que no mundo a pobreza aumentou cerca de 15%, 168 milhões de crianças em idade escolar sem atividades escolares, 2/3 do serviço de saúde mental para crianças e adolescentes interrompidos, 6 a 7 milhões de crianças abaixo de 5 com baixo peso ou desnutrição aguda, declínio, né, dos serviços de nutrição, de apoio nutricional, uma coisa gravíssima, né, a diminuição na cobertura vacinal no mundo inteiro e no país, isso de uma forma, o Brasil vivendo isso de uma forma muito grave. O Brasil sempre foi um modelo, né, em termos de programa nacional de imunização, mas que, diga-se passagem, como o panelista que me antecedeu, isso já vinha no processo, né, nos anos anteriores, de deterioração das nossas coberturas vacinais em decorrência. É importante deixar claro, não apenas, né, das fake news relacionadas à vacina, mas de um menor investimento do governo federal, né, na questão das vacinas. Isso significa deixar faltar vacina na atenção básica, isso significa ter descontinuidade no fornecimento, isso significa falta de desfinanciamento do SUS, né, levando à falta de funcionários e portanto, não oferta de vacina no período integral de funcionamento da unidade. Também, né, a questão a onda de refugiados, requerentes de asilo, né, que mundo afora a epidemia trouxe, sempre se lembrando que nessas famílias sempre muitas crianças presentes, 3 bilhões de pessoas de todo mundo sem condições básicas para lavar as mãos com água e sabão. Então, a questão como foi, né, o isolamento social, a quarentena dessas famílias, né? 3/4 das pessoas, 2/3 das escolas e 1/4 dos serviços de saúde sem estrutura básica de higiene. Quer dizer, não é só a falta de higiene nas unidades, nos serviços de saúde, né? E o impacto, né, da falta de água, do saneamento, da higiene, levando a adoecimento e morte entre crianças. Entrando agora na questão do Covid, eu como médico, né, é importante que eu saliente que felizmente, né, o coronavírus, o vírus em si, ele praticamente poupou as crianças, né, de adoecimento grave e óbitos, né? Isso se a gente for comparar com o impacto provocado nos adultos. Pegando a minha cidade aqui, Campinas, até o último boletim epidemiológico, de 5 de novembro, nós tivemos 4.566 óbitos.
Você sabe quantas crianças abaixo de 10 foram a óbito? 4. Né? Então, o vírus em si, do ponto de vista das crianças, felizmente, ele tem baixa gravidade. Por outro lado, o empobrecimento das famílias, as quarentenas, o longo fechamento das escolas, que no Brasil tiveram um tempo que foi recorde mundial, e isso precisa ser dito. Nós falhamos, né, nesse sentido. Nós tínhamos condições de, se tivéssemos uma gestão boa da epidemia no país, né, de termos, considerando o baixo risco para as crianças, e se tivéssemos iniciado a vacinação em tempo oportuno, junto lá com a Inglaterra em dezembro, além da gente não ter mais de 600 mil mortos, a gente não teria, a gente teria tido a possibilidade que o Chile fez, por exemplo, de vacinar a comunidade escolar, professores, funcionários, e retomar a atividade escolar, considerando não apenas a questão do impacto intelectual do fechamento das escolas, mas também o impacto do ponto de vista do que representa o espaço escolar, do ponto de vista da segurança da criança. Em especial, então, com isso, gente, a gente acabou tendo piora nos indicadores de saúde, como o UNICEF mostrou, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, aumento do tempo de tela, um problema que virou um problema de saúde pública. Eu tenho crianças em acompanhamento, não apenas adolescentes, criança de 9 anos que fica jogando Free Fire até 2 horas da manhã, né? Então, crianças que estão viciadas em tela, com todas as consequências que isso traz também. Também transtornos emocionais, ansiedade e depressão, crianças que no pronto-socorro chegam com falta de ar e a gente vai atender pensando que é asma. Não, é crise de ansiedade, criança de 8 anos com crise de ansiedade. Em especial, é importante que ser dito, né, que as crianças mais afetadas são aquelas mais vulneráveis, não só do ponto de vista social, mas temos que lembrar aquelas crianças com deficiências, com dificuldades emocionais ou de aprendizagem, que com o fechamento das instituições, das APAES, né, das instituições várias que cuidam de autistas, as famílias ficaram com essas crianças em verdadeiro desamparo. Agora, né, só com muito apoio, né, por parte do SUS, do SUAS, das escolas, mas de uma forma integrada intersetorial, a gente vai poder aliviar esse sofrimento, diminuindo, inclusive, é importante ser dito, os prejuízos ao longo da vida dessas crianças. Lembrar, né, o Brasil é campeão de desigualdade, né, então isso que a gente está falando agora, como o professor anterior já falou, isso se soma a uma situação anterior, é importante ser dito, e o UNICEF fala que as crianças devem estar, então, diante desse quadro, no centro dos esforços de recuperação. Isso significa priorizar as escolas, fortalecer as escolas agora, garantir proteção social, inclusive transferência de renda, né? Que o Brasil sabe fazer isso, o Brasil tem o melhor e maior programa de transferência de renda do mundo, que foi, de uma forma irresponsável, né? Está sendo extinto, sem que alguma coisa absolutamente certa esteja garantida, né? A gente está acompanhando aí na discussão no Congresso Nacional, né, sobre o Auxílio Brasil, e eu acompanho as famílias na unidade básica da periferia, onde eu atendo aqui em Campinas, a angústia dessas famílias, que já estão nessa situação, recebendo Bolsa Família, com a dúvida do que vai acontecer amanhã, né, se vão ser migradas, de fato, para esse novo programa, como é que vai ser esse novo programa. Então, mais uma irresponsabilidade desse governo, do ponto de vista, né, das consequências para as famílias mais vulneráveis. E o UNICEF alerta que ou a gente faz isso, prioriza as crianças e faz tudo isso, ou a gente pode ter uma geração perdida. Então, eu queria fechar essa parte final da minha fala
talvez que seja a contribuição que eu possa trazer para esse painel de uma maneira mais concreta, falando que não basta a gente ter um SUS bem financiado e funcionando bem, um SUAS, um Sistema Único de Assistência Social bem financiado, funcionando bem, as escolas funcionando de forma adequada, se a gente não tiver a integração de tudo isso, não tivermos a palavrinha mágica intersetorialidade. Então, quando a gente discute casos de famílias com esse perfil que eu estou contando para vocês, né, não basta a gente ter aqui a rede SUS, que está aqui na tela, né? Integrar esses serviços todos da rede do SUS já é um desafio, mas a gente precisa mais. A gente precisa integrar no território com a assistência social, com a escola, né, com o terceiro setor, né, as OSCs, as organizações da sociedade civil, né, para a gente ter, de fato, o que a autora Hinojosa fala sobre intersetorialidade, que é essa articulação de saberes e experiências para não só para planejar, para realizar, mas para efetivar as políticas e termos sinergia. São problemas muito complexos que as nossas famílias vivem no território, para a gente estar nas nossas caixinhas, saúde, assistência social, educação de forma isolada. E a infância, a primeira infância em particular, pode ser um eixo integrador dessas políticas, pode e precisa ser, né, de forma intersetorial. A revista Lancet, uma das mais prestigiadas revistas médicas, tem publicado várias séries sobre a primeira infância, mostrando a importância dos primeiros anos e a importância do foco nessa faixa etária. Que os cientistas têm muito mostrado que essa primeira infância, em particular os primeiros 1000 dias, são um período muito sensível e que os cuidados ou a ausência deles podem impactar essas crianças para o resto da vida. Do ponto de vista econômico, se a gente for ser cabeça de planilha, e pensar de forma fria e calculista, também deveríamos pensar na primeira infância. Quem colabora com a minha fala aqui é o professor James Heckman, economista americano, prêmio Nobel, que ganhou o prêmio Nobel mostrando a influência do investimento dos países na primeira infância, impactando no desenvolvimento nacional. Né? Países que investem mais nessa faixa etária têm maior desenvolvimento. Então, a partir disso, trabalhar de forma intersetorial esse investimento, esse apoio às famílias é fundamental. Uma das leis mais importantes desse país, que é o chamado Marco Legal da Primeira Infância, de 2016, ele já aponta a importância, a necessidade de termos comitês intersetoriais das políticas públicas para a primeira infância em todos os níveis, federal, estadual, municipal, mas também no território, ali próximo da família, né, juntando, né, a cada 15, 30 dias, o profissional lá da unidade básica, o enfermeiro, o agente de saúde, sentando junto com o assistente social do CRAS, com a professora da escola, com as pessoas, com os profissionais da ONG ali do bairro, da igreja, e pensando de forma conjunta o projeto, né, de intervenção para cuidar dessa família, apoiar essa família vulnerável. A outra coisa que tem tudo a ver com a intersetorialidade, mas que eu gostaria de deixar como mensagem aqui, é a necessidade da gente seguir o Plano Nacional de Primeira Infância e criarmos planos municipais pela primeira infância. Eu tenho muito orgulho de Campinas ter criado o Plano Municipal da Primeira Infância, são algumas dezenas, talvez centenas de municípios apenas no Brasil que têm planos municipais pela primeira infância, que tentam integrar as políticas, né, setoriais, de forma que a gente tenha cidades amigas das crianças. Também no nosso plano, a gente garantiu isso que eu tenho insistido aqui na apresentação, né, a necessidade, né, da gente reunir os profissionais, né, no território que cuidam das nossas famílias. Eu tenho dito, isso é um direito dos profissionais, tirar aquele assistente social do CRAS que está lá angustiado com aquela família, que o pai de família foi preso por ser aviãozinho do tráfico, a família está passando fome, o barraco está caindo, e a criança, ao mesmo tempo, na escola, está sendo violenta com as outras crianças, está dando trabalho para a professora, que também está se descabelando lá, os profissionais de saúde não sabem o que fazer. Quando se sentam juntos, eles têm o direito de se sentar juntos, para saírem dessa impotência, desse isolamento, mas têm o dever de fazer isso se não quiserem impactar quase nada
nos problemas complexos que a gente está vivendo. Então, gente, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. A gente precisa juntar as políticas. Eu queria encerrar com essa foto e com um texto que eu vou ler agora, que chegou para mim durante a pandemia. Eu não conheço essa autora, né, Luara Coupa, mas é genial, né, é muito sensível o que ela fala. Minas Gerais está na altura do coração no mapa do Brasil. Belo Horizonte, a capital, e a Praça da Estação fica no centro dessa cidade. No meio dessa praça, palco de tantas lutas e ocupações, um homem em situação de rua, enrolado em seu cobertor, aos 18 graus da cidade, de máscara. Ele está de máscara. O texto poderia acabar aqui, ou nem ter começado. O coração do Brasil é um homem negro, pobre, sem teto, sozinho, e com uma máscara. Essa luta silenciosa para manter-se mais um dia vivo desnuda tudo o que somos. Um país extremamente desigual, impotente, que perpetua homens e mulheres em situação de rua e individualiza a responsabilidade de sobrevivência. Uma máscara. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, antes da gente passar para o próximo panelista, o Renan de Almeida Sargiani, eu quero lembrar vocês que toda a audiência pode mandar perguntas no chat do YouTube, tá? Para logo depois das falas iniciais a gente começar o debate. Então, vamos para o Renan de Almeida Sargiani. O Renan é professor, psicólogo e neurocientista cognitivo. Renan tem pós-doutorado em educação, pós-doutorando em educação por Harvard, é mestre em psicologia em educação pela USP, foi coordenador geral de neurociência cognitiva e linguística do MEC, enfim, vasto currículo. Atualmente, o Renan é presidente do Instituto de Educação Baseada em Evidências, o EDUB, e professor na Universidade Cruzeiro do Sul. Bom dia, Renan, prazer. Bom dia, Cláudia, muito obrigado pela apresentação. Bom dia a todos os colegas painelistas, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre essa temática que é muito importante, muito pertinente aos nossos tempos atuais e também muito difícil de ser tratada justamente pelo impacto que ela tem em nossa sociedade. Eu vou começar pedindo licença para compartilhar alguns slides que eu preparei para que mobilizasse um pouco dos temas que nós podemos discutir, e eu acho que muito do que foi falado anteriormente pelo professor Cláudio, pelo professor Paulo, já antecipou algumas das ideias que eu trouxe aqui, mas eu estou trazendo também um olhar da assistência social, embora minha área específica seja a alfabetização, né? Eu sou psicólogo, trabalho com a área de alfabetização em si, mas eu acredito que na área de alfabetização ou na área de educação de modo geral, a gente tem que reconhecer e tem que se lembrar sempre de que as crianças estão inseridas em um contexto sócio-histórico. As crianças fazem parte da sociedade, as crianças estão inseridas em meios sociais, então toda a assistência social aqui é fundamental para que a gente possa discutir educação, a gente possa discutir saúde, a gente possa discutir as diferentes características que são inerentes a essa questão. Então, eu quero começar trazendo uma metáfora que surgiu justamente por uma expressão em inglês que é when it rains, it pours, que seria a ideia de que quando chove, transborda. Muito do que me antecedeu já falou sobre essa questão das diversas mazelas e dificuldades que nós temos no país. Mas, com a pandemia, é como se tivéssemos uma tempestade perfeita, não no sentido de ser boa, mas no sentido de que tudo já era tão difícil e agora foi intensificado de uma maneira significativa por todo esse contexto de pandemia, né? Então, tivemos problemas nas diferentes searas da nossa vida. E eu queria dizer que, embora seja uma tempestade perfeita, nós estamos todos nessa mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, né? Cada um está num barco diferente, e nós temos barcos que são melhores do que outros, barcos mais seguros do que outros, e quando eu trago essa metáfora é justamente para refletirmos sobre as desigualdades e como elas se intensificaram nesse período todo de pandemia, e que vão ter um impacto certamente nos próximos anos ou décadas, né?
Bom, falando rapidamente sobre assistência social, só quero resgatar aqui o SUAS, a importância, né, do Sistema Único de Assistência Social, que visa justamente garantir a proteção social a todos os cidadãos, pensando aí tanto nos indivíduos quanto famílias e a comunidade de modo geral. E isso é muito importante porque, dentro do contexto da assistência social no Brasil, nós temos ações históricas já no começo do século XX, mas, sobretudo, temos uma transformação a partir da Constituição Federal de 88 e a Lei Orgânica de Assistência Social, que depois culminou, na verdade, na criação do próprio SUAS e implementação, regulamentação a partir de 2011. Isso é muito importante porque muda a visão de assistência social, trazendo, na verdade, a ideia de uma profissionalização da assistência social. A assistência social é um direito de todos e envolve diferentes profissionais, envolve médicos, envolve assistentes sociais, envolve psicólogos, então diferentes profissionais, dentre eles, como eu disse, eu sou um psicólogo, então aqui trago uma visão da psicologia dentro da assistência social, que integra as diferentes categorias profissionais que fazem parte dos CRAS, né, dos Centros de Referência da Assistência Social, e dos CREAS, né, Centros de Referência Especializada de Assistência Social também. A psicologia é muito importante nesse sentido, justamente por trazer um olhar para a subjetividade dos indivíduos e também para reconhecimento de que nós somos seres biopsicossociais. Portanto, esses aspectos devem ser considerados sempre. Tanto é que, recentemente, nós tivemos a promulgação da lei, né, que garante a psicologia e o serviço social nas redes públicas de educação, mas é importante dizer que isso está em processo de implementação e, como já disse o professor Cláudio no começo, né, a escola já tem várias dificuldades, já tem vários tipos de problemas e não necessariamente a gente consegue efetivamente colocar todas as escolas com psicólogos e assistentes sociais, infelizmente, no presente momento. Mas talvez no futuro e nos próximos anos isso seja uma necessidade cada vez mais atendida. Também queria resgatar que nós temos todos o compromisso com os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda 2030, que é um compromisso de 17 objetivos a serem atingidos pelos diferentes países membros da ONU, inclusive o Brasil, que visam melhorar a qualidade de vida de modo geral até 2030. Desses objetivos, diferentes objetivos são afetados aqui pela assistência social, no sentido de que agora, com a pandemia, a gente tem que ter uma atenção ainda maior. Então, por exemplo, a erradicação da pobreza, fome, a questão de saúde, de bem-estar, de educação mesmo, a qualidade de educação para todos, questões de igualdade de gênero, trabalho decente, redução de desigualdades, todos esses compromissos certamente foram afetados durante esse período de pandemia e talvez tenham nos afastado ainda mais dessa agenda de 2030. Eu trouxe alguns pontos que são importantes no que se refere às crianças, né, e adolescentes, justamente para que a gente pudesse refletir sobre não só a parte da educação e da saúde, a gente já viu que a educação tem muitos prejuízos, né, e no quesito de saúde, as crianças, embora tenham sido mais preservadas em função da idade com relação à gravidade da Covid, elas ainda assim sofreram todos os efeitos que essa pandemia trouxe, principalmente crianças que ficaram órfãos. Então, nós temos cerca de 12 mil órfãos de até 6 anos no país. Esses números ainda são muito imprecisos. Segundo uma estimativa do Imperial College, no mundo todo nós temos cerca de 5 milhões de pessoas que perderam seus pais, né? Então é uma crise bastante importante de ser observada. Essas crianças ficam órfãos e não necessariamente só órfãos porque perderam os pais, mas nós também temos crianças que foram afetadas em seus lares porque o provedor dentro do lar era um idoso, era um senhor, uma senhora idosa, e essas famílias também ficaram sem o seu sustento, sem os seus recursos financeiros. Então, todas essas questões são muito importantes da gente pensar quando falamos das famílias e das crianças, né, na idade de 6 até a idade de 17 anos, aqui já falando dos adolescentes. Bom, as diferentes entidades têm discutido muito nos últimos tempos a questão da fila de adoção, porque, como nós sabemos, ela já é uma fila bastante lentificada, o processo de adoção é difícil no nosso país. Nós temos cerca de 35 mil crianças acolhidas em instituições e famílias temporárias,
mas apenas 5 mil delas estão aptas para adoção. Um grande problema quando nós falamos sobre a questão da adoção é justamente o tempo. O tempo é muito importante para a criança, né? O tempo passa rápido e as crianças mudam rapidamente. E se a gente deixa para depois, muitas vezes a gente acaba prejudicando muito mais o desenvolvimento. Quando nós falamos da adoção, muitas crianças, quando são mais velhas, a partir de 6, 7, 8 anos, elas têm mais dificuldade de serem inseridas em uma família adotiva. Então, isso é um problema grave que nós precisamos combater. Nos últimos tempos, né, em função da pandemia, houve uma desaceleração nesse processo de adoção. Então, cerca de 26% de diminuição do número de adoções em 2020, justamente por conta de famílias que deixaram para depois, decidiram não adotar durante esse período de pandemia, e as medidas de distanciamento social também implicaram em redução do número de sentenças de adoção. Aí, colocando as duas coisas em paralelo, nós já tínhamos crianças que estavam em fila de adoção, estão ficando mais velhas, não estão ficando mais jovens, e, por outro lado, nós temos crianças novas que também vão entrar na fila de adoção. Como eu ressaltei, crianças, meninos, geralmente, e meninos negros são os que mais ficam prejudicados na adoção. Nós temos também tentativas de políticas públicas para lidar com essas crianças, esses órfãos da Covid, como têm sido conhecidos, embora eu acho que isso é um pouco pejorativo de ser falado, mas esses projetos, inclusive, têm sido discutidos no Senado, o PL 2180, que visam estabelecer pensões ou fundos de apoio para as crianças, fundos assistenciais para as crianças e jovens de até 21 anos ou até 17 anos, em decorrência da pandemia, né? Outro problema muito importante que nós temos observado diz respeito à saúde mental das crianças e dos adolescentes. Isso piorou bastante, segundo o próprio Unicef. Nós temos observado muitas crianças com alterações de sono, de apetite, irritabilidade, medo, solidão. O professor Paulo disse sobre a questão do uso excessivo de telas. Isso tem sido observado muito frequentemente. Então, nós temos impactos na saúde mental das crianças, não temos ainda a dimensão completa do quanto isso vai ser importante ao longo de todo esse período, né, nos próximos anos, mas como o Unicef ressalta aqui, isso é apenas a ponta do iceberg. Então, são várias as dimensões que nós temos que considerar aqui quando falamos sobre os impactos da pandemia no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Existem algumas iniciativas importantes para tentar ajudar nesse subsídio, né, a saúde mental e a atenção psicossocial. Aqui eu queria só destacar essa cartilha que foi desenvolvida pela Fiocruz, está disponível nesse link, então é só uma sugestão que auxilia a prática de profissionais da saúde e da assistência social. Outra questão importante que nós temos é com relação à violência, que aumentou muitíssimo, né, nesse período. Então, as crianças convivem mais com seus pais e, às vezes, não só com pais e mães, mas com outras pessoas também que vivem em ambiente familiar e que acabam cometendo atos de violência, tanto abuso psicológico quanto abuso físico mesmo e até mesmo sexual. E uma coisa bastante importante é que, muitas vezes, esses casos de abuso e de violência são detectados pela escola e as crianças estão fora das escolas. Então, muitas das vezes, esses casos têm sido subnotificados. Então, apesar do aumento, nós também temos a subnotificação de todos esses casos. Bom, e com relação à escola mesmo, com relação à aprendizagem e educação, já que boa parte das crianças e adolescentes ou estão no ambiente familiar ou estão no ambiente escolar. Desde 2020, cerca de 1,6 bilhões de crianças no mundo inteiro ficaram fora das escolas, né? Nós sabemos que a partir de abril de 2020, vários governos, 191 governos, fecharam suas escolas. E no caso do Brasil, mais especificamente, fomos um dos países que fechou as escolas por mais tempo, né? Então, isso também é um desafio ainda maior para ser recuperado. Só para a gente falar isso em termos numéricos, nós temos cerca de 47,3 milhões de matrículas na educação básica. Isso é um número bastante elevado. Se a gente for comparar, é maior do que a população da Argentina, da Espanha e cerca de 4,5 vezes a população de Portugal. Imaginem que esse número de crianças é bastante significativo e ficou com dificuldades de acesso à escola.
Se a gente for colocar isso em termos mais realistas, a escola já tinha uma série de dificuldades, né? Então, falamos da escola aqui, mas essas escolas não são todas iguais. Nós temos crianças que estavam na educação particular, na escola da rede particular, e que tinham acesso, por exemplo, a professores, tutores, aulas online, computadores em casa. Então, tinha uma série de recursos, e por isso que eu comecei com a metáfora dos barcos, diferente de outras crianças que vêm dessa realidade. Escolas que não têm nem saneamento básico, né? Pouco menos da metade das escolas públicas brasileiras tem acesso ao saneamento básico. Então, essas crianças também não tiveram acesso à educação do modo remoto. Então, segundo esse estudo do Unicef e do Instituto Claro, cerca de 5,5 milhões de crianças brasileiras não tiveram qualquer tipo de educação nos últimos 2 anos. Imaginem que isso causa não só dificuldades de aprendizagem, mas também vai causar reprovação, abandono escolar, distorção em idade de ano escolar. Então, tudo isso é importante. E o cenário já não era tão bonito assim, né? Em 2016, na última avaliação nacional de alfabetização, a alfabetização como centro do processo de escolarização já era muito desigual em todo o país. Nós tínhamos metade das crianças frequentando as escolas por 3 anos e não aprendendo a ler e escrever em níveis suficientes de leitura e de escrita. Em verde mais escuro estão os estados que tinham resultados inferiores, chegando até 75% das crianças com baixo nível de leitura. Vejam que os estados mais do norte e nordeste são os mais afetados, excluindo o estado do Ceará e do Acre, onde políticas têm sido consistentemente feitas em prol da alfabetização e da educação baseada em evidências. A alfabetização é um desafio urgente. Se as crianças não aprendem a ler e escrever, elas não aprendem quase nada na escola, dos termos acadêmicos, é claro. Temos outras habilidades para serem ensinadas na escola também, mas a maior parte das aprendizagens escolares depende de uma boa alfabetização, que foi justamente o que foi mais afetado durante a pandemia. Aqui a gente não combinou, mas eu trouxe também o Heckman para falar aqui sobre essa questão do investimento na primeira infância, e eu queria aproveitar e complementar, já que o professor Paulo já me antecedeu com isso, falando sobre o efeito Mateus. Porque justamente o efeito Mateus diz respeito a uma metáfora da Bíblia de que os pobres cada vez ficam mais pobres e os ricos cada vez ficam mais ricos. Isso quer dizer que em ciências educacionais, as diferenças iniciais, por menores que sejam, elas se intensificam ao longo do tempo. Então, aqueles que têm menos, eles acabam tendo menos significativamente ao longo do tempo. E os que ganham um pouquinho mais, sei lá, conhecem, por exemplo, as letras ou têm menos dificuldade, vão ter mais vantagens ao longo do tempo. Por isso que investir na primeira infância, investir logo no começo, é essencial. E agora a gente está vendo que essas distâncias pequenas vão se intensificar nos próximos anos. Outra coisa importante, a pandemia também tem afetado o desenvolvimento da fala e da comunicação das crianças. Muitas crianças têm tido dificuldades de monitorar os movimentos da boca com as máscaras. E não só isso, nos lares em que elas estão, nem sempre as famílias conversam com elas, o que faz com que muitas crianças tenham tido menos vocabulário do que é esperado para sua faixa etária. Bom, políticas públicas baseadas em evidências têm surtido muitos efeitos. Aqui a gente vê um resultado de Sobral, que é um município com muito destaque, né, na região do Ceará, e que inspirou mudanças no próprio estado do Ceará, que a gente vê aqui que conseguiram bons indicadores em leitura, escrita e matemática naquela mesma avaliação nacional de alfabetização de 2016 que eu mencionei para vocês. Certamente o secretário Fred vai falar sobre isso também, porque Pernambuco também tem se destacado por ações como essa. E só queria fechar com assim, para lembrar vocês de que o ciclo da alfabetização engloba não apenas as crianças de primeiro, segundo e terceiro ano, mas todas as crianças que estão desde os anos iniciais da educação infantil até o final do ensino fundamental, anos iniciais, né, que seriam até o sexto ano, até o quinto ano, desculpe. Então, primeiro a gente aprende a ler, para depois ler para aprender. Todas essas crianças estão em maior situação de vulnerabilidade agora com a pandemia, e é por isso que vários estudos têm falado sobre a necessidade do foco em aprendizagens específicas, né? Nós precisamos focar o currículo. Não basta simplesmente fazer uma adaptação da sala de aula para a sala
do computador, a sala do Zoom, a sala do Skype. A gente tem que mudar realmente a forma como está conduzindo a educação. E nós chegamos ao fim. Vou só concluir, juro. Os desafios são enormes e maiores do que nós tínhamos, né? Aprendemos muito com isso, mas aprendemos também que é preciso articular e integrar essas diferentes ações de assistência social, saúde, educação e políticas públicas. Juntos, certamente, nós somos mais fortes. Muito obrigado. E desculpem pelo passado tempo. Obrigada, Renan. Agora, o nosso último panelista, e agora vamos falar um pouco sobre gestão pública, com Frederico Amâncio. Frederico é formado em administração de empresas pela Universidade de Pernambuco, em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação em economia aplicada à gestão fiscal pela FGV, enfim, auditor fiscal do Tesouro Estadual da Secretaria Estadual, Secretaria da Fazenda. É vasto o currículo aqui. Foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação entre 2016 e 2017, vice-presidente do CONSED por 2 vezes, atualmente é secretário de Educação do Recife. Frederico, um prazer ter aqui você com a gente. Frederico, acho que você está no mudo. Agora sim. Bom dia para todos, bom dia, Cláudia, bom dia para todos e para todas. Queria fazer um cumprimento aí para os meus colegas de painel, né, para o professor Cláudio, para o professor Paulo, né, para o Renan, um abraço, Renan. A gente já teve a oportunidade de conversar bastante sobre alfabetização, né, Renan, porque ele estava no Ministério da Educação. Mas é um prazer poder estar participando desse webinário e falando sobre os efeitos da pandemia, né. Vou tentar aproveitar bastante meu tempo. Vou focar um pouco, né, na parte de gestão, mais focado na parte de educação, né, a área que eu estou trabalhando hoje, apesar de já ter sido secretário de Saúde do Estado, né, minha especialidade não é necessariamente a educação, é a gestão pública, mas eu fui durante vários anos, durante 6 anos, secretário de Educação do Estado de Pernambuco, até o final do ano passado, até dezembro, e recebi um convite, né, do novo prefeito do Recife, né, para iniciar aqui um processo de transformação na educação do Recife. Eu tenho uma particularidade, Cláudia, talvez em relação, eu sou um caso único no Brasil, eu acompanhei a pandemia no que diz respeito à educação básica em todas as etapas de ensino. Como o ano passado eu era secretário do Estado, eu acompanhei bem os impactos, né, para o ensino médio, para o ensino fundamental, né, ligado à rede estadual, e agora estou na rede municipal, né, estou acompanhando bem de perto os impactos que envolvem a educação infantil e ensino fundamental, e aí o Renan destacou bastante a questão do ciclo de alfabetização. O nosso foco hoje é falar um pouco da faixa etária, inclusive o que eu estou mais ligado hoje, que nossas crianças de 6 a 12 anos. Tá? Eu queria já destacar 2 pontos que já foram destacados para aqueles mais terceiros, mas são muito importantes. Tá? A gente entender que a gente já tinha muitos desafios na educação mesmo antes da pandemia, né? Já foi destacado por todos, eu não vou repetir. Tá? Um ponto importante é que nós somos um país com muitas desigualdades em todas as áreas, as sociais, as econômicas, as regionais, né? Somos um país de muitas desigualdades já históricas no nosso país, e a educação não é diferente, nós somos um país de grandes desigualdades educacionais, e o interessante é a gente perceber, e daí o desafio da educação, que a gente tem as diferenças entre classes sociais, entre raças, entre regiões, que também impactam na educação, mas dentro da educação a gente tem desigualdades entre estados, entre municípios, dentro da própria rede, ou seja, entre escolas e às vezes dentro da sala de aula, diferença entre os estudantes, o que traz um grande desafio, como você vai fazer a adaptação disso para atender a forma como as crianças foram impactadas, às vezes dentro da mesma sala de aula, mesmo seja numa região carente, algumas crianças conseguiram acompanhar algum tipo de atividade remota e outras não tiveram nenhum tipo de acompanhamento. Então, passou a ser um grande desafio. E também a gente entender que entre as etapas de ensino na educação, as diferenças são muito grandes. Eu acho que para aqueles que estavam, apesar dos prejuízos no desenvolvimento das crianças, né, que estão na primeira infância, aqui no Recife eu também sou responsável pela área de primeira infância, tá, que são muito grandes, né, mas a gente tem um tempo para realizar um trabalho que, apesar dos prejuízos, né, do ponto de vista de educação, do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, a gente tem alguns desafios. Né? No ensino médio, né, mesmo com as dificuldades de acesso, com todas as desigualdades, né, com todas as vulnerabilidades sociais, por exemplo, e até nos anos finais do ensino fundamental, tá?
a gente tem pelas crianças terem maior autonomia, né, mesmo com os prejuízos foram para todos, é importante a gente entender, os níveis de prejuízo aqui são diferentes. A história da tempestade aí, que foi destacada aí pelo Renan, tá? Os prejuízos foram para todos, até para aqueles estudantes de escolas privadas, né, das famílias mais ricas, nós temos também prejuízos de aprendizagem. Porém, para aqueles que são mais vulneráveis, os prejuízos são muito maiores. E temos a diferença de etapas de ensino, como eu já destaquei. Então, aqueles que têm menos autonomia, aqui no nosso painel a gente está tratando exatamente das crianças de 6, né, a 12 anos de idade, aí eu vou fixar um pouco da minha fala exatamente nessa faixa que envolve o ensino fundamental, e aí, principalmente nos anos iniciais, que são as crianças que têm menor autonomia, e aí eu vou falar, né, uma coisa que o Renato destacou, que é sobre o ciclo de alfabetização, né, as crianças, ora, que estão entre 6 e 10 anos de idade, são exatamente as crianças que estão nos anos iniciais, da primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E o ciclo de alfabetização, né, envolve fortemente, além do trabalho da pré-escola, né, esse ciclo começa a partir, principalmente no primeiro e segundo ano. Então, quando a gente vê várias reportagens, né, sobre uma geração perdida, eu não acredito em geração perdida, tá? Mas geração que, se não for trabalhada, pode levar o prejuízo para muitos anos. E, provavelmente, o maior prejuízo, sem dúvida alguma, tá certo? Não necessariamente para o ensino médio, provavelmente prejuízos foram para todos, então tem desafios em todas as etapas, até no ensino superior tem desafios, tem prejuízos também de aprendizagem no ensino superior, mas, com certeza, as crianças que estão no ciclo de alfabetização foram as mais prejudicadas. Por quê? Porque mesmo para aquelas redes, né, que conseguiram fazer enviar atividades escritas, cadernos de atividades, internet, TV, equipamentos, o baixo nível de autonomia dessas crianças permitiu que elas tivessem uma dificuldade muito maior do que qualquer outra, tá certo, para a aprendizagem. Então, imagine a criança que em 2020 estava no primeiro ano, né, do ensino fundamental, com 6 anos de idade, e a criança, né, que está agora no segundo ano, por exemplo, com 7 anos de idade, e no próximo ano vai para o terceiro ano. Nós, aqui no Recife, vários locais fizeram isso, nós fizemos avaliação diagnóstica na retomada das aulas presenciais, né? E aí vale um parêntese, né, que já foi destacado aí por todos, né, que para tornar o desafio da educação ainda maior, né, nós fomos um dos países que mais demorou mais tempo, né, com aulas remotas, ou seja, que demorou mais tempo a retomada de aulas presenciais. E aí vale um outro parêntese, dentro desse parêntese, né, e por incrível que pareça, nós ainda temos vários municípios no Brasil que não retomaram aulas presenciais, ou seja, que só estão planejando a retomada para 2022, prejudicando ainda mais essas crianças. E a retomada se deu de forma distinta. Por exemplo, eu era secretário do Estado de Pernambuco. O Estado de Pernambuco, nós retomamos aulas presenciais em outubro do ano passado. Mas teve estados, Cláudio, que só retomou aulas presenciais no mês passado. Ou seja, entre Pernambuco, por exemplo, e São Paulo, né, e alguns outros estados, para não destacar aqui, que retomaram, tem quase um ano de diferença, né, dentro de redes estaduais. Municípios, a situação é um pouquinho mais crítica, além que a gente não vai ter tempo de destacar as muitas fragilidades que envolvem as redes municipais. Tá? Mas nas etapas de ensino, talvez nossa maior preocupação, porque a gente não tem aí sim uma perda de geração, a gente precisa ter uma atenção muito especial, especialmente para essas crianças que estão nessa faixa etária, que é o objeto da nossa conversa, de 6 a 12 anos, especialmente, no meu entendimento, as de 6 a 8 anos, que precisam ter um olhar muito especial, porque pelo baixo nível de autonomia, né, elas foram extremamente prejudicadas no seu processo de alfabetização, e se não tiver um olhar muito especial, esse processo vai se perpetuar. É importante que, no Brasil, já foi destacado também, né, pelo Cláudio, né, que pela falta de uma melhor condução, né, a nível nacional, né, que o MEC, infelizmente, não teve essa capacidade, não conseguiu se organizar para dar uma condução nacional, dar um apoio do ponto de vista nacional a todo esse trabalho, né, aí, consequentemente, as desigualdades saltaram mais, porque você teve diferentes formas de atuação entre as diversas redes. Nós somos uma federação, então é muito complexo, são 27 unidades, 26 estados do Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Então, estamos falando de mais de 5.000 redes distintas, com diferentes formas de atuação. E, consequentemente, cada uma, se possível, sem um apoio nacional. Então, a educação, do ponto de vista nacional, efetivamente, não teve um apoio maior. E aí ficou a cada uma das redes, até dentro das redes particulares, as diferenças de escola são muito grandes. E esse trabalho é um trabalho complexo, porque, como já foi destacado por muitos dos desafios da educação, especialmente do Cláudio no início,
né? Para a coisa funcionar, a gente tem que ter um olhar para o funcionamento da escola, para a figura do professor, que em sua maioria, né, não estava preparado, aliás, ninguém estava preparado, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo estava preparado para essa transição. A diferença que houve em todos foi a forma como a gente respondeu mais rápido, ou demorou mais, ou de forma mais eficiente ou menos eficiente, mas ninguém estava preparado, todos foram impactados por isso. Então, aí a questão dos professores, né, e dos próprios estudantes, e, claro, atrelado às nossas vulnerabilidades, já que mais de 80% dos estudantes do Brasil estudam em escolas públicas, na educação básica, e desses, a sua imensa maioria que estuda em escolas públicas são de famílias vulneráveis, ou seja, que vão enfrentar dificuldades. Se podia ter estruturado um ensino remoto, mas as crianças terem dificuldade de conectividade, de não ter um melhor ambiente para o estudo, das próprias famílias, né, e uma série de questões que envolvem as famílias que foram destacadas, inclusive do ponto de vista social, que envolve as vulnerabilidades sociais. Então, a educação é de uma complexidade extrema. E eu diria que, no contexto da pandemia, é a área, né, que vai deixar os maiores prejuízos da pandemia para os próximos anos, é a área da educação. Porque a gente vai ter que fazer um trabalho de recuperação, porque não tem mágica, né? Tem um trabalho. E, novamente, usando um pouco do que já foi dito por todos, a gente já tinha muitos problemas anteriores na educação, e a gente vai ter agora que dar conta, né, de poder fazer esse processo. Nosso processo do que diz respeito aos impactos da pandemia, a gente vive, eu costumo dizer que em várias palestras que eu tenho dado também, a gente vive, são 4 momentos distintos. Tivemos aquele momento de ensino estritamente remoto, né, que envolve fortemente o ano de 2020, e criar alternativas para isso. O remoto 2021, para aqueles que não tinham retomado atividades presenciais, porque eu digo, porque bem ou mal, eu diria, talvez estava um pouco mais por bem, tivemos muitos aprendizados, né? Muitas coisas que nós erramos, e em linhas gerais, não importa qual a rede, a gente avançou para 2021, ainda com muitas deficiências, olhando o Brasil como um todo, mas avançamos. Tá? Depois, com a retomada das aulas presenciais e a necessidade de cumprimento de protocolos, a gente passou a viver um regime que a gente chama de regime híbrido, né? Porque a gente tinha uma parte das crianças ainda sem retornar às atividades, e ainda, para atender questões de distanciamento, quantidade de distância de sala de aula, algo também muito novo, que é você ter um regime híbrido, parte remoto, parte presencial, estruturar a escola, e a dificuldade maior quando você fala de redes públicas, que é estruturar a rede toda para funcionar. Então, isso é um desafio enorme, né? E do qual a gente não tinha nenhuma experiência anterior. E, novamente, a gente nos preparamos para o ano de 2022. E aí tem todos, e a gente tem consciência disso, tem um planejamento muito forte para isso. Até 2020, e como foi destacado aí, eu não só era secretário de Educação do Estado, agora eu estou aqui no município, né, na nossa capital, no Recife, mas eu já fui presidente do Conselho Nacional de Secretário de Educação, mas era vice-presidente no ano passado. Então, acompanhei também todo o debate a nível nacional, nos diversos fóruns nacionais, nas discussões no Conselho Nacional de Educação e assim por diante. E um ponto importante para destacar é que lá atrás o nosso foco maior era na retomada das aulas presenciais, fazer uma avaliação diagnóstica dos estudantes, para que as escolas, né, pudessem construir estratégias próprias, né, de recomposição de aprendizagens ou de reforço escolar. E a gente viu que as escolas sozinhas não vão conseguir isso. Algumas conseguem, mas pensando em rede, de uma forma geral, não. Então, a gente percebeu que não basta entregar a escola, está aqui os resultados das avaliações, para você construir as suas estratégias com os estudantes, até porque ela também tem que dar conta de dar sequência à aprendizagem dos estudantes. Então, um grande desafio é criar uma estratégia de rede, ou seja, e para isso não é uma tarefa simples, né? Você tem que criar uma estratégia pensando na rede e entendendo que não é uma coisa para os próximos meses, é uma coisa para os próximos anos, tá? E aí, essa acho que foi um aprendizado importante para esse ano, nós estamos realizando isso aqui no Recife, nós estamos vivendo esse momento ainda do híbrido, né? A gente montou toda uma estrutura para isso, aqui no Recife, realmente nós temos uma estrutura muito diferenciada que foi montada esse ano, nós vamos transmitimos mais de 14 horas ao vivo de aulas pela TV e pela internet, distribuímos equipamentos para professores, né, para as escolas, então a gente tem internet gratuita, então a gente tem uma série de estratégias para fortalecer esse trabalho, mas é claro que o presencial é o que faz toda a diferença, especialmente nessa faixa etária que a gente está falando, de 6 a 12 anos, a gente falou do ciclo de alfabetização, onde não apenas as interações e socialização são muito importantes, a gente tem que entender que os estudantes têm baixa autonomia. Então, eles estarem presentes integralmente em sala de aula é determinante para as aprendizagens deles.
e a gente tem que ter um foco no que a gente vai trabalhar em 2022. Então, a gente tem um trabalho que aconteceu esse ano, e foi montada toda a estrutura, e acho que Recife tem avançado bastante nisso, porém, vários outros municípios e estados, né, porém, o grande desafio é o que nós vamos fazer a partir de 2022. Teremos a retomada das aulas presenciais, precisamos dar sequência e aprendizagem, mas tem muitos prejuízos que foram aí acumulados. E aí, todos têm que entender, todos que militam na área da educação, desde a escola particular até todos, que a gente tem que pensar numa estratégia para apoiar todos os estudantes. Sabe aquela questão que a gente fala de não deixar ninguém para trás? A gente tem que ter uma atenção muito especial, mas tem que ter uma estratégia geral. E a gente tem que ter, é o que a gente está chamando aqui do Recife, que é o que a gente chama de plano de recomposição de aprendizagem. Eu não estou falando de ter meia dúzia de estratégias, estou falando de construir, e aí entra a parte que a gente fala de ter gestão, ter um bom planejamento estratégico focado em recomposição de aprendizagem para os próximos anos. É isso que nós estamos construindo, que envolve materiais especiais que nós estamos desenvolvendo, matérias para serem entregues e trabalhadas pelos estudantes, mas até na estruturação das aulas, porque o tempo pedagógico, o tempo que nós temos com o estudante no dia a dia é muito pequeno. E a gente vai ter que dar conta dos conhecimentos para ele avançar e recompor as aprendizagens do passado. Se o que a gente tinha já era pouco, porque no Brasil os nossos estudantes, em sua maioria, só ficam meio turno dentro da escola, né? Como é que a gente vai dar conta de recuperar as aprendizagens e ele continuar avançando? Então, isso é um grande desafio. Entra um ponto que é chave, aqueles que têm estudado a educação, que é muito importante para os próximos anos, é que ter foco. Renan tratou um pouco sobre isso, a gente tem discutido muito quais são as habilidades que devem ser priorizadas nesse processo de aprendizagem, ou seja, a gente não vai dar conta de dar todo o conteúdo dos anos anteriores e todo o novo conteúdo ao mesmo tempo. Mas não tem tempo para isso. Você tem que estabelecer, e já tem um mapa que foi feito com várias entidades, né? Quais são as habilidades que devem ser priorizadas para serem recompostas e também as que vão ser fortemente trabalhadas nos próximos anos, até que a gente possa, ao longo aí dos próximos anos, né, a gente gradativamente retomar a uma normalidade. A nossa normalidade da educação, ela não retoma agora nem no início do ano que vem. Ainda vai demorar um pouquinho, porque a gente tem que trabalhar a questão da recomposição de aprendizagem. Então, ter um plano e ter estratégias de recomposição alinhadas, entendendo que a gente não para esse carro que está em movimento, né? Vai ter que fazer a troca desse pneu com o carro em movimento, né? Envolve ter um planejamento estruturado, pedagógico, mas também do própria estruturação do funcionamento das escolas. E quando a gente fala de redes estaduais, redes municipais, a estratégia tem que ser para toda a rede. Óbvio que você tem que ter um olhar especial para o envolvimento dos gestores das escolas, ou seja, ter uma estratégia de preparação e formação para isso. Envolve o envolvimento dos professores e das famílias, né, para que a gente possa ter o processo. E, por fim, né, a gente falou de tantos desafios e tantas coisas, mas tem um legado, acho que o Cláudio tocou nisso, tá? Tem um legado importante. Nós aprendemos, né, muitos encaravam ainda a tecnologia, né, como concorrente, como inimiga da educação, né, porque ela nunca funcionou, nunca deu impactos positivos do ponto de vista de resultado pedagógico, né? E muitas vezes, olhando as crianças e jovens, você olhava a tecnologia como algo que poderia atrapalhar o processo. E os nossos professores, infelizmente, às vezes na universidade, encaravam a tecnologia como concorrente. E a tecnologia, a gente aprendeu que pode ser uma grande aliada. Tanto para esse período, né, que a gente teve aí de pandemia, quando na retomada, e aí a gente vai usar isso aqui no Recife, usando essa estrutura que a gente construiu de estúdios para transmissão, canal de TV, professores especializados. Nós temos uma escola que a gente montou só de aulas digitais, nós temos um conjunto de professores que vão até educação infantil, ensino fundamental, que trabalham exclusivamente na transmissão e desenvolvimento dessas aulas, e a gente vai migrar o trabalho desses professores. Agora, a gente vai usar também o remoto, né, o híbrido, toda essa estrutura de equipamentos que a gente está distribuindo, tablets para os estudantes, notebooks para os professores, para que a gente também possa trabalhar a recuperação de aprendizagem para ter poder de mais tempo com o estudante, ou seja, extrapolar os muros da escola, para ter mais tempo com o estudante, já que ele só passa 4 horas conosco pela manhã. A gente precisa de mais tempo com ele para fazer tudo isso, todo esse desafio nos próximos anos. E aí a gente está desenhando um plano que envolve também, além do trabalho no dia a dia da escola, tem um tempo na escola de recomposição, a gente complementar esse trabalho de recomposição de aprendizagens e formação de professores, tanto usando a tecnologia, essa estrutura híbrida de transmissão à distância, né, remota, né,
usando TV, internet, toda a estrutura que foi montada, e isso deve ser utilizado, ou seja, a gente deve utilizar essas ferramentas que nós aprendemos a utilizar a duras custas nos 2 últimos anos, para que ela seja uma aliada da educação para os próximos anos. Nós vamos precisar. E aí, eu acho que a gente tem feito isso aqui no Recife, nós estamos desenhando um plano, materiais específicos, vamos utilizar ainda durante esse processo, né, muito do ensino remoto, usando essa estrutura não mais para a transmissão da aula tradicional, né, mas poder trabalhar recomposição, fortalecer habilidades que não foram e aprendizagens que não foram alcançadas pelos estudantes e trabalhar fortemente a formação dos nossos professores. Acho que esse é o desafio que devemos encarar para os próximos anos, né? Mas, em linhas gerais, acho que eram as principais mensagens que eu queria deixar para a nossa conversa, agora, pelo menos, essa primeira etapa da conversa, Cláudia. Obrigada, Frederico. Infelizmente, a gente vai ter pouquíssimo tempo para debate, então eu proponho que a gente faça um ping-pong, assim, rápido, para tentar atender um pouco aqui as perguntas, as várias perguntas que chegaram. Uma delas é assim, como o poder público poderia articular diferentes áreas para sensibilizá-las a identificar vulnerabilidades dessas crianças? Acho que pode começar com o Paulo ou com o Cláudio. A gente viu desafios em todas as áreas, saúde, educação, assistência social, né? O que a gente poderia pensar assim, de objetivo e de curto prazo para conseguir articular essas diferentes áreas e identificar essas vulnerabilidades? Cláudio, pode ser você. Primeiro, nós temos que pensar em prioridades. No fundo, como é que a gente doura a pílula depois? Prioridade envolve o que eu não vou fazer. Porque se tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, nós temos que pensar muito claramente quais as áreas onde nós vamos nos concentrar e entrar nelas e fazer, porque achar que vai fazer tudo, não vai fazer tudo. Quer dizer, já estava ruim antes, imagina agora. Então, esse ponto é fundamental. Quer dizer, na cabeça de quem decide, tem que saber o que eu não vou poder fazer realisticamente, porque eu não tenho recursos humanos, financeiros ou políticos, ou aliados políticos suficientes. Isso é fundamental. Uhum. Na saúde, Paulo, pensando em estratégia de saúde da família, né? É uma área, acho que, fundamental para articular essas questões todas, né? Você acha que é por aí o fortalecimento da atenção primária? Enfim, o que você pensa? Então, não só o SUS, né, mas o SUAS, a escola, todos são locais, né, Cláudia, de identificação de vulnerabilidade. O professor atento, né, percebe, né, a criança que está com um comportamento alterado e pode estar sendo vítima de violência. A gente, na saúde, né, se eu tivesse tempo, eu gostaria de ter contado vários casos sangrantes, né, que chegam para nós, né, com mães desesperadas, né, com crianças em risco de vida, né, porque estão em situação, vivem na rua, né, se metendo em encrencas, e principalmente nessa fase que a gente teve sem as escolas abertas. Agora, o que eu entendo, então, todas as nossas políticas públicas lá no território, a unidade básica com a equipe de saúde da família, a escola, o professor atento, o CRAS, são espaços de identificação de vulnerabilidade. O que eu acho que está faltando, como eu já disse na minha apresentação, é esses atores terem um espaço para se sentar juntos, sabe? Isso, repito, é direito e é dever. Então, e não custa nada. Está aí, né? Só precisa de decisão política dos gestores, aliás, de cumprir a legislação do marco legal da primeira infância, né? que já disse que isso deveria estar acontecendo, porque a gente precisa, a partir do momento da identificação da vulnerabilidade, que chega lá com a mãe desesperada no centro de saúde, ou na escola, ou no CRAS, o que fazer com isso? Né? Eu acho que, como o professor Cláudio falou, é o mundo e seus arredores, né? Vamos começar pelos casos concretos que estão chegando para nós. Renan, bom, você tem realmente também muita experiência aí nessas vulnerabilidades todas. E tem uma pergunta aqui, né? Como desenhar uma estratégia para essas famílias voltadas aí para a pré-adolescência de pobres, né? De repente, usando as estruturas já existentes, estratégia de saúde da família, do CRAS, enfim, tipo,
Seria positivo um programa do tipo Adolescente Feliz, que a pessoa pergunta aqui. O que você pensa? Obrigado. Eu acho que isso deve ser em alusão ao Criança Feliz, né? Adolescente Feliz. Mas eu concordo com o que foi dito anteriormente. Eu acho que a priorização é importante e a articulação também. Então, o que a gente precisa pensar é como articular esses diferentes serviços que já existem. Talvez não necessariamente criar algo novo, como um programa completamente do zero, mas sim otimizando aqueles recursos disponíveis. Eu tenho feito vários trabalhos de articulação, por exemplo, em Manaus, e a gente usa os dispositivos que já existem. A gente vai articulando o que tem na saúde, o que tem na assistência social, o que tem na educação. A escola é ótima para fazer isso. A escola junta todo mundo, né? Na escola você liga a família, você liga a saúde, você liga as bibliotecas municipais. Então, tem vários jeitos de a gente fazer isso. É claro que assim, a minha recomendação maior, com base na experiência que eu tenho, é que se você não tiver diálogo, se você não conversar com as pessoas, você não faz nada. Se cada um achar que só o seu lado que vai resolver, você não consegue fazer efetivamente nada. Então, eu acho que eu partiria desse começo. Define prioridades, converse com com as pessoas que têm, ouçam os especialistas. A gente tem que ouvir os especialistas. Dr. Paulo é médico, a gente tem que ouvir o que o médico está falando. Temos que ouvir o que o educador está falando. Os professores estão lá na sala de aula. Os professores ouvem cada caso que a gente, não, às vezes, está distante e não consegue entender aquela dimensão. Mas tem famílias que você tem um único celular, por exemplo, para 5 crianças fazerem uma lição. E mesmo esse celular, a mãe só vai poder trazer para a família durante a noite, porque de dia ela está trabalhando. Então, você tem que ver quais são os recursos disponíveis. Então, eu acho que, assim, criar novos programas é uma opção, mas a gente precisa olhar primeiro para o que existe e conversar. Sim. Várias perguntas aqui sobre a questão da educação, né? Como a pandemia, por exemplo, afetou a evasão escolar, quais estratégias de mitigação foram ou poderiam ter sido tomadas? Quem tem... Fred, pode ser você. Bom, é importante a gente entender que existem 2 conceitos, né, importantes na área de educação, que a gente chama o de abandono, que é o estudante que se matriculou e abandonou ao longo do ano, né, e o de evasão, que é um conceito que tem mais a ver. A evasão é a criança que está fora da escola, ou já está há mais tempo, ou coisa. Então, a gente ficou muito preocupado ao longo do ano, dos últimos 2 anos, na questão do abandono, né, porque a gente já tinha números, infelizmente, números ainda difíceis no que diz respeito à evasão. Tá. O que a gente percebeu que sim ocorreu o abandono, né? O desafio, né, é diferente para as etapas de ensino. Agora, para os mais velhos, né, anos finais, né, e ensino médio, o desafio desse abandono, que pode se transformar numa evasão em definitiva, é exatamente eles não retornarem mais, né, que é um problema histórico que nós temos no Brasil. Os menores, ocorreu um afastamento, ou seja, um primeiro momento de abandono, mas que o que a gente vem identificando no trabalho, inclusive, de busca ativa, né, que a gente vem fazendo e tudo mais, é que é possível trazer eles de volta, porque os pais efetivamente não querem que eles fiquem fora da escola. Então, eles se afastaram, então criou um abandono, mas que pode ser temporário, mas precisa ser trabalhado quando a gente fala da faixa etária que envolve o ensino fundamental. Mas é muito importante ter estratégias, né, de busca ativa, começando pela escola. A escola tem um papel muito importante, porque quem tem a principal ponte com as famílias é a escola. Então, eu vivo isso aqui no Recife. Eu vejo que as escolas que têm um forte relacionamento com as famílias não só têm índices de abandono baixíssimos, como também, né, têm conseguido que o retorno seja quase que 100% dos estudantes. Então, quando a escola está um pouco mais distante da família, da comunidade, ela também tem mais dificuldade. Não importa qual o caso, tem que ser construído esse link com as famílias. Existem, sim, uma série de estratégias, inclusive algumas que a gente faz em parceria com o Unicef, e, se necessário, até com outras instituições, aí entra a importância do que o Paulo e o Renan colocaram, da questão do trabalho intersetorial, que pode envolver as equipes, né, da assistência social, as equipes, né, ninguém está mais próximo do dia das famílias do que as equipes, né, da atenção primária. Então, se tiverem todos envolvidos, todos podem ser parte desse processo da busca ativa. Com certeza, foi um desafio enorme. Claro que foi associado às dificuldades, né, diferentes entre as redes, entre as escolas, claro, que tivemos, né, de chegar, né, de estar mais próximo
dessas crianças. E, como eu disse, para os menores o desafio foi bem maior, né? Porque pelo menor nível de autonomia, porque as estratégias que nós adotamos, a dificuldade de chegar nessas crianças, porque às vezes os pais também não tinham uma estrutura melhor para atendê-los, é muito grande. Então, às vezes, para os maiores, como eu disse, entregar um livro, entregar internet, coisa pode funcionar bem melhor para os maiores. Mas para crianças de 6 anos de idade, realmente... Frederico, realmente, tem até uma pergunta aqui perguntando, né, o impacto aí dessas crianças que estavam no primeiro ano e não foram alfabetizadas. Teve uma pesquisa recente mostrando que 74% não foram, apenas 7%, enfim, tiveram alguma fluência. É um impacto grande que a gente ainda nem conseguiu medir isso, né? Isso. Como eu disse, a gente fez aqui, em várias redes fizeram, a gente fez a avaliação diagnóstica na retomada das aulas presenciais, né, que ocorreu esse ano, e a gente viu exatamente isso, que os maiores prejuízos são exatamente naqueles que têm menor autonomia, ou seja, nos menorzinhos. Então, e esses que estão no ciclo de alfabetização, que Renan mostrou os números que já tínhamos, grandes desafios de alfabetização de crianças no Brasil, né? Mas aí eles ficaram muito maiores, porque, como eu disse, né, com certeza o grupo que está mais prejudicado, né, foi as que eram primeiro ano no ano passado, em 2020, e segundo ano nesse ano de 2021, que vão ser o terceiro ano do ano que vem. Muitos não conseguiram ser alfabetizados. Eu costumo dizer, né, que a gente tem que ter uma estratégia para a rede, pelo menos aqui no Recife, o nosso time aqui da educação do Recife, a gente está construindo uma estratégia para as diferentes séries, né, para a rede, para o próximo ano, que é aquele plano de recuperação de aprendizagens. Mas aqui eu tenho uma estratégia especial que a gente está desenhando para as crianças que vão ser terceiro ano no próximo ano. Isso é exatamente essa que você falou, Cláudia, que era primeiro ano passado e segundo ano esse ano, porque a maioria não conseguiu ser alfabetizada. Aí sim, se a gente não tiver uma atenção muito especial para elas vão perpetuar esse prejuízo e a gente pode ter o problema da geração perdida. Acho que a gente vai ter, mas se a gente não tiver uma atenção muito especial, especialmente para esses menores, o problema não vai ser só para os próximos anos, esse prejuízo deles vai se perpetuar ao longo de todo o seu percurso escolar. Então, essa atenção para esses menorzinhos é vital. E eu acho que está na hora, preciso fazer esse chamamento nacional. Não é um desafio só da rede do Recife, da rede de Pernambuco, da rede de São Paulo. Tem que ter uma estratégia nacional para isso, porque isso vai trazer grandes prejuízos sociais e econômicos, porque esse pessoal vai formar mão de obra no futuro, tá, do Brasil. E não existe competitividade, produtividade, consequentemente, não existe desenvolvimento econômico sem educação. Então, se não tiver um olhar, a gente vai estar prejudicando, né, uma geração inteira. Então, o Brasil precisa ter uma grande estratégia nacional focada em recomposição da aprendizagem. Está na hora do MEC, né, dar esse passo importante. Se não conseguiu dar até agora, mas está na hora de acordar e saber da importância de articular uma grande estratégia nacional. Obrigada, Frederico. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos às considerações finais, bem rapidinho, começando com o Cláudio. Vamos lá. Nós temos 5.000 e muitos ministérios da educação, cada um cuidando de um assunto e cada um com um grau de maturidade e de participação da sociedade para obrigar a fazer as coisas. Então, diante disso, o que a gente pode dizer que vale para todo mundo? É relativamente pouco. As reações vão ser muito diferentes. Quer dizer, o que acontece no interior do Maranhão? O que acontece em Jaraguá do Sul? Eu estou falando de Jaraguá do Sul porque eu recebi um convite para fazer uma conferência virtual em Jaraguá do Sul. Marcaram a reunião preparatória às 8 horas da manhã, tinha 6 pessoas lá, secretária, todo mundo. Quer dizer, a gente está vendo que é diferente. E aí, o que eles disseram? Nós estamos preocupados com o nosso IDEB. Qual é o IDEB de Jaraguá? 7. Quer dizer, é outro mundo. Com certeza que as crises lá vão ser resolvidas pela pressão social, pela tradição da secretaria e tudo. Isso é diferente do interior do Pará, do interior do Maranhão, etc. Quer dizer, então, nós temos que pensar nos problemas brasileiros de que não há soluções iguais para todos. Cada um está num grau de amadurecimento. E, em certos casos, o amadurecimento principal tem que ser do lado da sociedade, para exigir que as coisas aconteçam, para exigir que não haja desmandos tão flagrantes. Portanto, o cardápio é muito variado por 5.000 e tantos ministérios de educação para o Brasil. O que é realista fazer? Não adianta sonhar.
Não adianta falar que tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. O que dá para fazer concretamente naquele estado ou naquele município? Ceará amadureceu, Pernambuco amadureceu, o Espírito Santo amadureceu. E o Rio de Janeiro? Como é que as coisas não acontecem no Rio? Quer dizer, o que dá para fazer no Ceará não dá para fazer no Rio de Janeiro, que já foi a capital. Obrigada, Cláudio. Paulo, por favor. Paulo, você está no mudo. Queria agradecer pela sua moderação, Cláudia, agradecer os colegas de painel, aprendi muito nessa manhã, e dizer que, pegando carona na fala do Cláudio, eu acho que de fato, a gente, enquanto cidadãos, a gente precisa fazer pressão social no sentido de uma reconstrução nacional, né? A gente está numa situação semelhante a um pós-guerra, né? Tivemos, como Renan falou, essa tempestade perfeita, vivemos uma pandemia no momento de desgoverno federal, então, estamos precisando, de fato, de pressionar no sentido da gente ter as nossas políticas públicas sociais funcionando, né? Isso enquanto cidadãos. E nós, enquanto técnicos principalmente das três políticas, né? Saúde, assistência e educação, a gente se aproximar, né? Se aproximar do ponto de vista em todas as esferas, né, secretário? Na esfera estadual, na esfera municipal, mas também garantimos isso no território. É no território que as coisas acontecem, que as famílias moram e que os profissionais estão lidando hoje, em geral, de forma isolada, né, com os mesmos problemas. A gente precisa botar esse pessoal para sentar junto e se fortalecer, né, para poder ter mais impacto. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer. Obrigada, Paulo. Renan, por favor. Então, obrigado. Eu queria agradecer a todos. Obrigado, Cláudio, pela moderação. Obrigado a todos os painelistas. Aprendi demais com vocês hoje. Tive outras ideias do que trabalhar na minha atuação, então eu gostei muito. E eu queria dizer que, assim, eu acho que concordo com todos vocês, nós não temos uma única solução para todos os casos, cada lugar tem as suas necessidades, mas ninguém estava preparado também para um cenário como esse de pandemia. E nesse cenário que ninguém estava preparado, todo mundo tentou soluções diferentes. E nós já temos hoje condição de aprender com essas lições. Então, eu acho que é momento da gente começar a sentar, conversar, articular, observar quais são as principais lições que nós aprendemos e socializar essas lições aprendidas. Eu acho que isso vai ser o que vai permitir uma melhor reconstrução nos próximos anos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Frederico? Também quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite por estar aqui conversando com vocês, né? Obrigado, Cláudio, obrigado a todos, e vou fazer a defesa da minha área, que é a minha paixão, que é a área da educação agora, né? Que é no sentido de que, vou usar as palavras do que muitos falaram aqui, e o Cláudio falou logo no início, tá certo? Talvez uma das coisas que mais a gente pode ter várias questões, explicações técnicas e específicas, né, sobre os vários desafios da educação, que vai a formação de professores, e a gente falou várias coisas aí, mas está na hora, talvez o maior motivo pelo qual a educação do Brasil não avançou, vou concordar com o Cláudio, ele falou isso no início, é que, enquanto sociedade, nós efetivamente nunca priorizamos a educação. A gente cobra bilhões de coisas, às vezes, mas a gente basta ter escola, a gente já acha que está atendido. Eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que lutar mais e entender que o futuro desse país depende essencialmente da educação. Não existe país, nenhum país do mundo com desenvolvimento econômico e social que não tenha educação de boa qualidade. Então, é importante. E a educação foi muito prejudicada pela pandemia. Sem dúvida, a que vai nos dar mais trabalho ao longo dos próximos anos. Então, é preciso ter uma grande estratégia. Eu vou concordar com o Renan disse. A gente tem já alguns aprendizados, que a gente pode socializar com todos. Somos um país muito diverso. Então, o Cláudio falou uma coisa, a gente não vai ter a mesma estratégia para todos, mas podemos sim, né, ter alguns eixos que podem ajudar todos a avançar. Algumas questões, alguns eixos importantes de trabalho, algumas ações estratégicas que vão ajudar todos a enfrentar esse período que vem aí pela frente, aí no caso da educação, aí, focado na recomposição de aprendizagem para ajudar todos os estudantes a minimizar os prejuízos da pandemia. Obrigado novamente pela oportunidade, espero que possamos todos nos encontrar em breve. E com saúde.
Com certeza, com certeza. Foi um aprendizado, acho que para todo mundo, 1h30 que passou muito rapidamente, a gente poderia ficar mais 1h30 aqui conversando. Muito obrigada, bom dia para vocês. E o próximo painel começa às 10h45, sobre a importância de geração de dados. Vocês que estão nos assistindo, por favor, continuem, que ainda temos muitos debates aí pela frente. Bom dia para todos.